tratar do tema exatamente como estava proposto, crise e democracia, vou por um outro caminho. Eu espero que no final a gente entenda onde está a crise e talvez tente enxergar por onde que anda isso que se chama democracia, porque não tinha tempo hábil para preparar exatamente com esse título. Eu estou trazendo para vocês uma reflexão que é sobre Estado, sociedade civil e imperialismo. É mais o título mais direto do que eu estou fazendo. E esse tema tem a ver com um curso que eu estou coordenando na pós-graduação de História esse semestre, um curso de História e Imperialismo. Eu quero aqui agradecer publicamente aos companheiros da turma, que seria nesse horário, que estão aqui, que toparam trocar lá o ambiente, mudar o ambiente. Aliás, é uma turma especial, uma turma que vem tendo uma relação extraordinária e de construção coletiva de problema, né? Do problema em torno do tema História e Imperialismo. Exatamente em função disso, lógico que o pano de fundo de todas essas reflexões que a gente vem fazendo são as questões contemporâneas. Então, portanto, de alguma maneira, a gente vai ter de chegar lá na discussão do que seriam os fundamentos dessa crise. Variado. Foi. Assim foi. Bom, eu acho que aqui embaixo, acho que agora já está... Tem que segurar por baixo. Espero que seja isso. Bom, então, isso posto, acho que já está mais ou menos explicado. Depois a gente deve ter um debate e aí a gente retorna às questões. Por que Estado, sociedade civil e imperialismo? Porque eu acho que a questão que está em debate hoje, quando a gente fala sobre a questão da democracia, é exatamente sobre as formas pelas quais se ampliaram tanto os terrenos de lutas sociais quanto as formas de luta em todos os âmbitos da vida social. A minha proposta é que a gente pense um Gramsci a partir, eu tenho plena certeza disso, de onde exatamente o Gramsci se instaura, quer dizer, numa tradição revolucionária na qual a questão da revolução social prima sobre a revolução política ou eventualmente uma revolução sindical, e a revolução social prima sobre a questão imediatamente política ou sindical, não simplesmente porque renegue esses âmbitos, mas porque exatamente vai além deles. Então, acho que essa é a grande questão gramsciana, na qual o Estado ampliado, a rigor, corresponde, tá com menos eco, né? Fica mais... E eu não preciso ficar segurando aqui as partes. Então, na qual o Estado ampliado corresponde, sobretudo, a uma ampliação do âmbito das lutas de classes. Eu quero lembrar a todos que luta de classe não tem um lado só, né? Luta de classe tem dois lados. Tem uma classe dominante e uma classe dominada. Então, portanto, a luta de classe não se exerce unicamente no sentido da resistência ou do avanço dos setores dominados contra os setores dominantes. A luta de classe é uma constante numa sociedade de classes na qual uma parcela da sociedade precisa impor ao restante da sociedade uma forma de extração de sobretrabalho e distorção do sobretrabalho e da sua apropriação, tanto por forma de violência, quanto pela força do hábito, pelo costume, pela educação, pela convivência, pela ideologia, pela cultura. Então, portanto, nós estamos pensando numa sociedade capitalista, onde a forma da extração do sobretrabalho se dá sobre trabalhadores formalmente livres, isso é, trabalhadores que não têm como assegurar sua subsistência a não ser vendendo sua força de trabalho, e que portanto, para esse tipo de extração de sobretrabalho de relação social fundamental, que a gente vai pensar a configuração do Estado. Ora, em Gramsci, a ampliação do Estado corresponde, a meu juízo, à ampliação das lutas de classe.
Evidentemente que o Gramsci está analisando um período muito específico, né? Está analisando o início do século XX, e ele está analisando isso também, levando em consideração o papel recente, na época que ele escreve, nos anos 30, o papel recente, mas um papel já importantíssimo, exercido pelos próprios partidos de classe, na época os partidos comunistas, como organizadores, inclusive desse processo de luta. E por um crescente protagonismo de algumas questões, protagonismo de massas, que precisa ser levado em consideração, que precisa ser levado em consideração pelas formas de dominação, mas que expressa também transformações no seio da vida social. Assim, democracia em Gramsci não é apenas ocupação de espaços institucionais, como se a gente imaginasse assim, aqui está o Estado e as lutas populares entram pelo Estado e alargam o Estado, né? Essa suposição de ampliação do Estado no Gramsci me parece uma suposição limitada. E a suposição da democracia, portanto, em Gramsci não poderia dar conta disso. Mas ela é um dos... A democracia seria, se a gente quisesse, essa não é uma definição dele, sou eu que estou fazendo, seria a generalização nos âmbitos culturais, sociais, no âmbito do trabalho, da legislação laboral, no âmbito da educação, no âmbito dos direitos, uma série de âmbitos, a generalização das reivindicações com teor classista que se tornam uma reivindicação permanente. Portanto, em momento algum pode ser imaginada como reduzida ao momento eleitoral. Momento eleitoral é um dos momentos, é um dos pontos desse processo. Ora, se a gente está pensando, portanto, que a ampliação do Estado é a ampliação das lutas de classe, nos dois sentidos, é a ampliação das lutas pela generalização da dominação capitalista, que, ao se generalizar, generaliza também a classe trabalhadora e, portanto, precisa exercer formas de controle, de direção sobre a classe trabalhadora e, ao mesmo tempo, responder a lutas e a demandas, a reivindicações, a exigências cada vez mais expandidas, isso significa que a ampliação do Estado é a ampliação dos espaços de luta. É o aumento dos espaços de luta do conjunto da vida social. Lógico que, repara, a própria ideia de Estado ampliado no Gramsci é o Estado como sendo constituído não apenas pelo aparato institucional que está delimitado como instância imediatamente estatal, mas também a incorporação na definição do Estado disso que o Gramsci chama de sociedade civil ou aparelhos privados de hegemonia. Nós vamos chegar daqui a pouquinho na sociedade civil de hegemonia, no aparelho privado de hegemonia. É lógico que essa ampliação altera a composição, inclusive, das organizações de luta que iniciaram a luta. Altera a composição dos sindicatos, altera a própria organização do Estado e altera as formas de organização patronal, fazendo com que se promova deslocamentos das lutas sociais, ou se tente promover deslocamentos das lutas sociais de uma área para outra, evitando, sobretudo, que elas se configurem como um momento nacional, como um momento coletivo, como um momento, portanto, revolucionário. Bom, então chegamos no ponto da sociedade civil. Agora, eu não vou fazer um histórico completo do que vem a ser o conceito de sociedade civil antes do Gramsci, as discussões sobre o conceito de sociedade civil e o abandono desse conceito pelo Marx e pelo Engels, depois a retomada pelo Gramsci. Eu vou colocar algumas sugestões e depois a gente volta a, se for o caso nas questões, volta a discutir isso. A sociedade civil para o Gramsci seria... ela é composta de aparelhos privados de hegemonia. Ela é uma forma de organização, ela é um lugar
da organização das vontades, é o lugar da construção de identidades parciais ou menos parciais, mais ou menos corporativas, e medeia, mas não medeia porque ela fica no meio, tá? Porque essa ideia da gente botar logo tudo arrumadinho, assim, né? Um embaixo, no meio, em cima, complica. Medeia quer dizer liga, faz parte de dois pontos. Medeia, portanto, tanto a estrutura quanto a superestrutura. Isso quer dizer que as formas de organização da vontade não estão descoladas da maneira pela qual o mundo social produz e reproduz a forma central da extração do sobretrabalho, que é a dominação de classes. Portanto, ela não está solta disso. Simultaneamente, ela não se resume unicamente ao lugar direto e imediato das relações de trabalho. Ela pode e vai além dos locais imediatos, do exercício, né, do trabalho, ou do exercício da extração do sobretrabalho, se a gente quiser falar, pelo ângulo da dominação. Então, reparem que qualquer entidade associativa, qualquer uma, imediatamente produz uma identidade coletiva. Nós somos alguma coisa, se pensar um sindicato, né? Uma entidade sindical produz imediatamente uma identidade de pertencimento laboral. Tem esse pertencimento laboral que pode ser os professores da UF, né? A gente pode construir formas de pertencimento laboral muito mais amplos, que podem ser todos os professores universitários, né? E, portanto, com associações nacionais, construir outras entidades de luta social, de âmbito sindical, mas que vão além do interesse imediato, né, que já conseguem construir uma percepção mais geral. Por enquanto estamos como professores universitários, mas nós podemos pensar que outras formas associativas, agrupando inúmeros outros professores, possa se constituir uma entidade do conjunto dos professores de todos os níveis. Hoje a gente possa imaginar outra entidade agrupando todos os funcionários públicos, em que umas recobrem algumas características comuns e outras abrem espaços diferenciados. Eu não me coloquei imediatamente construindo esse modelo associativo a partir da luta sindical. Mas a gente vai ter de pensar que esse modelo associativo também acontece no setor empresarial. Não é? Ele não opera só para um lado. Isso que eu estou tentando lembrar, a luta de classes tem dois lados. Né? Então, a Fiesp, por exemplo, a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, promove uma identidade entre industriais de áreas diferentes, constrói uma maneira de pensar comum para esses empresários, que, em sendo paulistas, aliás, característica específica e que está na sigla da entidade de maneira muito forte, vão falar pela indústria do Brasil, mas essa é uma característica da Fiesp. Outras entidades locais falam menos, mas existem. A própria Fiesp vai participar de entidades nacionais, essa é uma característica paulista empresarial, não é uma característica paulista do Estado de São Paulo, não, tá? A Fiesp tem o seu equivalente no Rio de Janeiro, a Firjan, tem a, sei lá, de Minas, do Rio Grande do Sul. A gente vai encontrar federações de indústrias por estados, todas elas promovendo isso. E vamos encontrar confederações nacionais, né? Confederação Nacional da Indústria, Confederação Nacional do Comércio, Confederação... além de outras entidades associativas também empresariais. Todo mundo já deve ter ouvido falar na FEBRABAN, Federação Brasileira dos Bancos, né? É uma entidade, por exemplo, brasileira. Ela fala em nome do Brasil. Vamos lá, devagarzinho agora. Da mesma maneira como a construção dessas entidades significa, tanto para um lado quanto para o outro, significa a construção de uma identidade, o reforço de
interesses comuns, definição de interesses comuns. Esses interesses comuns não são definidos de maneira simples, são definidos também através de lutas internas, nas quais os setores dominantes entre os empresários vão impor as suas próprias concepções do que é ser industrial, ou do que é ser indústria, ou do que é ser capitalista, ou do que é ser rico no Brasil, ou do que deve ser a política econômica brasileira, aos demais grupos também industriais, que nem sempre estão de acordo, mas assim pois eles é que têm o eixo mais capital. Por exemplo, o número de empresários que participa da Fiesp, eu não sei de cor o número, mas alguma coisa em torno de 10% dos empresários que participam tanto da Fiesp quanto do CIESP, né, que é o Centro Industrial das Indústrias de São Paulo, em torno de 10% desses empresários congregam 80% do capital das empresas. Então, evidentemente, eles usam aí uma espécie de qualificação do seu peso a partir do capital, uma vez que ali se trata de defesa dos interesses do capital. Bom, então, o que eu estou querendo colocar se eu dei o exemplo imediatamente trabalho-capital, sindicato e associação patronal, ambas aparelhos privados de hegemonia, a gente deve levar em consideração que, evidentemente, as condições de organização de setores das classes dominantes são muito diferentes das condições de organização de setores das classes dominadas. Bom, uma sede como a da Fiesp, alguém já viu a sede da Fiesp? Na Avenida Paulista? É uma sede imponente, uma sede cheia de secretária, cabeado, computadores, avião, jatinho, helicóptero, lugar para pousar helicóptero, dinheiro para fazer não sei quantas publicações, etc. É muito mais fácil deslocar uma cota-parte pequena do lucro de muitos empresários do que uma cota-parte pequena de muitos assalariados. Bom, então a gente está pensando aqui que as próprias formas organizativas, essas formas de organização da vontade, de construção de uma identidade tanto local quanto nacional, têm diferenças quanto à capacidade, inclusive, de se tornarem nacionais, do ponto de vista organizativo e do ponto de vista dos recursos. Se a gente pensar hoje, por exemplo, em movimentos sociais de base favelada, a gente vai se dar conta da imensidade de dificuldades que devem enfrentar apenas para se encontrarem. Porque, bom, se for na mesma favela, desde que seja uma favela pequena ou num bairro da favela, é fácil. Agora, numa favela grande, você já está proibido de se mover, ou pelo traficante ou pela polícia. Não passa de uma parte para outra. 2, se tiver de sair de uma favela para outra e pegar ônibus, a passagem pesa. E a passagem pesa mesmo, proíbe mesmo, ela é impeditiva mesmo hoje na sociedade brasileira. Então, eu quero dar esse exemplo para a gente ter claro que as condições nas quais os aparelhos privados de hegemonia se organizam não são condições em abstrato, são as condições de uma sociedade de classes. Por isso e, portanto, ele medeia a classe e a vontade. A classe e a consciência, perceberam? Porque é óbvio que é muito diferente fazer uma associação de banqueiros para promover a filantropia universal e uma associação de favelados internacional. Não você compra funcionário que vai exercer, você vai dar dinheiro e comprar funcionário que vai fazer o trabalho da filantropia internacional banqueira, feito o Jorge de Soros faz. No outro você tem de fazer, mas tem de fazer enfrentando todas as lutas. Bom, fecho parênteses aqui sobre a sociedade civil, para a gente voltar para a questão do Estado ampliado. O que o Gramsci está notando já na década de 30 é que, apesar da disparidade das condições de organização social entre as classes, há um aumento das lutas para além dos limites estritamente encerrados, seja no terreno sindical ou corporativo, estritamente corporativo, seja no terreno estritamente político do voto, da institucionalidade, e, portanto, exigindo que
a classe dominante também se organiza por fora. Esses dois elementos, esse é um processo de luta. O Estado se amplia, passando a ser, portanto, esse conjunto complexo entre sociedade civil e sociedade política, por pressão de lutas, mas das lutas que vão nos dois sentidos, e de uma extensão maior, efetiva, de exigências dos setores populares. O que vai exigir que, para além das formas de coerção clássicas, se estabeleçam formas de convencimento mais amplos e de coerção mais eficazes das classes dominantes. Lógico que esse conceito do Gramsci de sociedade civil, como você vê, é totalmente diferente do conceito liberal de sociedade civil. O conceito liberal de sociedade civil é assim: aqui desse lado está a sociedade civil e ali, depois daquela barreira, está o Estado. Né? Para o pensamento liberal, a sociedade civil não é o anti-Estado. E o Estado é impermeável à sociedade civil e é sempre uma ameaça a essa sociedade civil. Sempre não. Mentira, porque não é verdade. Porque, a rigor do pensamento liberal, a sociedade civil é identificada com duas coisas: indivíduo, no primeiro momento, e num segundo momento é identificada a interesse. Então, o Estado tem de ser apresentado como lugar do não interesse, ou do interesse coletivo. Então, portanto, o lugar do interesse, sociedade civil, seria diferente do lugar do Estado, lugar do desinteresse ou do não interesse. Evidentemente que a crítica do Marx vai incidir fortemente nesse conceito de sociedade civil, mostrando que o Estado é o representante do interesse coletivo de classe e, portanto, não teria esse conceito liberal, busca apenas justificar a dominação de classe sem levar em conta sequer as mediações e as maneiras pelas quais ele é exercido. Bom, o resumo dessa parte até aqui seria, fundamentalmente, que a gente lembrasse: sociedade civil corresponde em Gramsci a aparelhos privados de hegemonia e a espaço de luta de classes. O segundo ponto é o do imperialismo hoje. Bom, agora ficou meio cruel para mim, porque eu vou ter de fazer um nó em pingo d'água aqui. Eu vou pedir desculpas a vocês, porque vou trazer uma questão e depois vocês... muita coisa não vai ficar claro, e eu não vou tratar de todas elas. Eu vou propor tratar do imperialismo sobre, basicamente, dois ângulos só, porque o imperialismo é um tema enorme, que tem muitas facetas, e eu estou pensando na teoria do imperialismo a partir de uma reflexão do Marx, no livro 3 do Capital, que é o capítulo e a seção sobre o capital portador de juros, e, em segundo lugar, é o capítulo 21 do livro 3 do Capital. E o segundo texto, que eu considero extremamente atual e que vale a pena ser lido, porque para muitos de vocês jovens aqui não é uma questão de ser relido, né? É ser lido, é o texto do Lenin, Imperialismo, Etapa Superior do Capitalismo, que continua sendo uma referência, a meu juízo, fundamental, sobretudo se for lido comparado com o capítulo 21 do Capital, porque a gente começa a entender de onde que vem as grandes questões. Então, o ângulo... Bom, antes de entrar no ângulo... Imperialismo é, numa definição que esteja baseado na organização de classes, o imperialismo é uma forma específica de extração do sobretrabalho. Porque a extração do sobretrabalho é o núcleo central da existência das classes. Então, se o imperialismo é uma forma específica de extração do sobretrabalho, que forma específica é essa? É a acoplagem entre portadores de capital, dinheiro, muito dinheiro, que em geral se tornam portadores de capital, dinheiro, porque enriqueceram, extraindo mais-valia de processos industriais. A acoplagem entre esse grande portador de dinheiro com o grande extrator de mais-valia, isto é, o
capitalista industrial, digamos assim. Para melhorar a formulação, vamos sair do industrial, porque a mais-valia pode ser extraída também em outras formas que não imediatamente industriais. Então, vamos imaginar que o sobretrabalho pode estar sendo realizado nas indústrias, mas também pode estar sendo realizado em escolas, também pode estar sendo realizado em hospitais, também pode estar sendo realizado em outros locais. Então, vamos chamar o conjunto das atividades nas quais o capital extrai mais-valia de atividades produtivas para o capital. Não são atividades produtivas para nós, necessariamente. Nem para o conjunto da vida social, nem para responder às necessidades da maioria da população, porque não é que o capital não gostaria, se é que tem um capital, né? Porque dizer o capital gostaria, imaginar que o capital tem desejo, né? O capital é uma relação social. Não é que os capitalistas, singularmente, não gostassem que tivesse tudo lindo, grande jardim, eles adorariam. Esse povinho é que estraga tudo. Eles não fazem as coisas direito, mas eles se esforçam, eles fazem bastante filantropia, dão dinheiro, vão lá dizer, bota tudo para trabalhar. Então, eu estou considerando, portanto, o imperialismo como essa junção entre massas gigantescas de dinheiro precisando ser valorizados, que se conectam com diversas maneiras de extrair sobre trabalho. E se conectam com essas diversas maneiras de extrair sobre trabalho com pressa, com angústia, para ontem, se vira, o acionista está nervoso, tem de dar uma taxa de 12%, ou então não vai existir. O grau de concorrência aí é brutal. Não diminuiu, não. Acentuou. Isso, dada essa definição assim, bem genérica de como eu estou tratando o imperialismo, é bem genérica, vocês veem que não entra ainda na relação com o Estado, não entra qual o papel dos Estados Unidos, eu estou tentando pensar o imperialismo a partir de um problema, que é o problema central, no caso do marxismo. A nossa pergunta, e essa pergunta eu não tenho resposta, eu não tenho uma resposta, mas é uma pergunta para a qual muitos estamos trabalhando coletivamente, e que nós precisamos mais gente pesquisando, qual é a forma dominante da extração do sobretrabalho na atualidade. Essa é a questão fundamental, esse é o núcleo. Nós temos uma enorme variedade de formas jurídicas recobrindo essa extração de sobretrabalho. Desde a figura do alto empresário da força de trabalho, eu sou uma pessoa jurídica, sabe o que é? Vocês já viram isso, né? Você vira uma pessoa jurídica e, virando pessoa jurídica, pode prestar serviços. Então, aí, como não existe pessoa jurídica do bloco do eu sozinho, pela lei, aí, em geral, é o casal que faz a pessoa jurídica, ou pega um primo, alguém, né? Vem cá fazer uma pessoa jurídica comigo, aí um tem 99,9% do capital e o outro tem 1 centavo. Né? E monta lá a pessoa jurídica. Essa é uma forma, eu vou pegar só 3, que são 3 assim, mais polares. Então, um é o autoempresariamento, o segundo, autoempresariamento para a venda da força de trabalho como mercadoria, tá? Não é um autoempresariamento para virar empresário não sei das coisas, é para vender força de trabalho. Só que a força de trabalho agora se apresenta como se fosse uma mini empresa. O contrato regular de trabalho, que continua existindo, e o descontrato. Eu estou chamando de descontrato todas as maneiras pelas quais alguém emprega alguém, bota para trabalhar, e, bom, não tendo contrato, também não tem nenhum direito associado, não é isso? Não tem contrato de trabalho, não tem sindicato, não tem férias, não tem 13º, não tem jornada, etc. Quanto maior o grupo do descontrato, menos vale o direito para o grupo do contrato, concorda? Quanto mais tem gente descontratada, trabalhando sem contrato, menos vale o direito para aqueles que têm contrato, que vão se agarrar feito craca nos empregos, craca
Já sabe o que é craca, né? Craca é aquela coisa que dá em casco de navio, ali onde teoricamente não nasce nada, tá certo? A craca se agarra ali para tirar aquilo só com... Se agarra no emprego porque sabe que para cada contrato de trabalho tem 20, 30, 50, quem sabe 250 dispostos a trabalhar mais e ganhar menos. Né? Então, portanto, a gente tem na faixa, uma faixa superior, onde o descontrato se veste de empresariamento, uma faixa inferior ou genérica é do descontrato e uma faixa média mantida pelo contrato. O que significa uma mudança importante no conjunto da força de trabalho, porque isso, até uns 30 anos atrás, ou 40 anos atrás, no centro capitalista, que no caso brasileiro já era diferente, mas no centro capitalista, a relação contratual era majoritária. Portanto, a disciplina dos trabalhadores era feita principalmente pela vida na fábrica. A vida na fábrica era o modelo e o padrão da disciplina social, da forma de se comportar socialmente, da maneira como você cumprimenta o vizinho, como você se veste, o que você bebe, o que você não bebe, a cor do seu macacão tinha um peso específico na sua identidade, etc. E a maior ameaça era, portanto, a ameaça do desemprego. Perder o emprego era alguma coisa que era desonroso, era alguma coisa que atacava muito seriamente a dignidade daqueles trabalhadores. Vamos ver a situação hoje, onde mesmo aqueles que estão com contrato não tem mais nenhuma garantia de que aquele contrato siga funcionando, ele está agarrado feito craca porque eles não têm escolha. Mas eles já não sabem mais se vão ter aposentadoria, não tem. Alguém tem certeza disso aqui? Alguém da juventude acha aqui que vai se aposentar? Vontade tem, né? Mas garantia de que isso vai acontecer baixa. De que vai conseguir ter um contrato de trabalho regular com todos os... Não é isso? A expectativa é razoavelmente baixa. Essa massa de trabalhadores que está disponível para ser expropriado, para ser extorquido, né, precisa estar disciplinada. Como é que você vai disciplinar isso se não tem agora? Se o disciplinador central é agora só um meio, se exatamente para quebrar a resistência dos trabalhadores, porque estavam unidos, você separa os trabalhadores e bota cada um num canto, agora como é que você disciplina aquilo? Peraí, falta. De vez em quando eu vou rápido, antes, né, quando você tinha, você ainda tem, antes não, você ainda continua existindo, só que isso não é mais o único padrão. O padrão fundamental da extração de mais-valia era a reunião dos trabalhadores em grandes conjuntos industriais. Você reuniu o trabalhador pelo capital, para botar eles para trabalhar lá, para fazer lá o que fosse, trilho, mesa, cadeira, tubulação, lâmpada. Você reuniu os trabalhadores, só do fato dos trabalhadores se cumprimentarem todo dia de manhã, etc., só do fato de eles estarem juntos ali todos os dias, isso já permitia formas de resistência, que eram inclusive resistências quase que molecular, aquela coisa básica, só porque um olha para o outro e pisca o olho e diz aquele cara é um crápula, tá certo? Não precisa nem ir mais adiante do que essa, a gente já vê, ela emerge exatamente desse contato. Uma das estratégias da luta de classes é separar os trabalhadores, impedir que essa reunião exerça esse papel de resistência e de luta. Eles conseguiram separar. Quando você tem hoje, por exemplo, trabalhador, a Telemar faz telemarketing do Rio de Janeiro, com um trabalhador aonde? Alguém já prestou atenção? No Nordeste, mas já perguntou de onde é? Bahia, Salvador. Todo o telemarketing do Rio de Janeiro, da Telemar, é feito em Salvador. Não tem
Eles não fazem ideia do que você está falando, do que está acontecendo no telefone aqui, porque o telefone dele lá é outro. Né? É a mesma companhia, mas é outra rede, é outra história. Portanto, essa força de trabalho, agora, precisa ser contida. Contida de que forma? Bom, em primeiro lugar, através de organização dessa força de trabalho que não seja agora contratual, que, portanto, seja descontratual. É uma forma de organizar. 2, através da coerção. Não sei se vocês observaram que nos últimos 15 anos a coerção, a violência, a brutalidade aumentou enormemente no mundo. O emprisionamento aumentou barbaramente nos Estados Unidos. A tortura se tornou ato normal nos Estados Unidos e nas prisões externas aos Estados Unidos. O Brasil encarcera hoje uma brutalidade de população, sem contar que, além das torturas clássicas que sempre exerceu sobre a população carcerária pobre, agora atua com massacre em massa. Não é? Foi o caso, agora, das prisões de São Paulo, 3 meses de penitenciários encerrados dentro de um pátio, sem banheiro, sem água, sem médico, sem comida jogada pelo teto, onde a justiça, é um nome irônico da coisa, se chama justiça, a justiça foi lá, soldou os cadeados pelo lado de fora, soldou os portões todos, soldaram. E largaram os caras lá dentro. Todo mundo diz que isto se chama campo de concentração e extermínio coletivo. Né? Bom, portanto, via coerção e via educação. A mídia, por exemplo, vai estar cumprindo um papel educador e o próprio Estado vai estar cumprindo um papel educador. Então, o primeiro ângulo do imperialismo que eu queria ressaltar é que as transformações na forma de extrair sobretrabalho levam a exigências, a transformações na luta e a exigências tanto na luta dos trabalhadores como na forma de dominação do capital. E o segundo ponto, faltam 5 minutos, o segundo ângulo é de que, de novo, eu estou retomando isso aqui quase como um axioma, o que pega bem mal, mas depois a gente volta para discutir. Expansão do capitalismo, aumento da produção sob a lógica mercantil, significa aumento das contradições sociais e, portanto, significa aumento das lutas e não diminuição. O fato de que essas lutas se espraiem pelo conjunto da vida social, muitas vezes não conectadas entre elas, não significa, que não sejam lutas de classe, ou que não estejam ligados à dinâmica de exploração de classes, e 2, também não significa que isso corresponda imediatamente à fragmentação. Corresponde, sim, a dificuldades de reconstruir as maneiras próprias das classes de se organizar. Mas não significa, a priori, uma fragmentação. Vai significar fragmentação quando os setores dominantes investem nas lutas dos setores populares, nas lutas de classe, reforçando o caráter corporativo das lutas e, portanto, obstaculizando voluntariamente, formando esse obstáculo, construindo esse obstáculo, para esse momento, que eu vou chamar de momento ético-político, quando o conjunto das lutas enxerga para diante da sua existência corporativa. Aí sim a gente está assistindo, ou estaria assistindo um processo que eu chamo de fragmentação das lutas. Bom, o que eu estou querendo dizer? Sim, de maneira brutal. Mas o Brasil, me parece hoje, ser um país plenamente imperialista. Pelo menos no que tange às formas de extração do sobretrabalho. Isso significa que, nas condições atuais do imperialismo, há uma separação entre aquele que apressa o capital, que é o portador de dinheiro, que é o capital portador de juros, e o seu delegado, que se chama capital funcionante, segundo Marx,
que tem como função extrair sobre o trabalho. Pode ser o titio, pode ser o priminho, pode ser a gente mesmo. Certo? A gente mesmo pode estar cumprindo esse trágico papel de agentes do capital. E, aliás, nós somos os piores, porque ainda aí vem outros problemas da consciência, da relação com o mundo, etc., da dificuldade de se ver no mundo, e aí, desse ponto, nós somos imbatíveis para nos explorar. Mas para isso precisamos estar convencidos de que precisamos nos explorar. Então a gente tem, frente a isso hoje no Brasil, um volume de lucros, tanto do setor bancário quanto do setor extrator de mais-valia. O nome do setor agora para mim virou extrator de mais-valia, direto. Um volume de lucros absolutamente faraônico, que não foi só do setor bancário, e que parece autorizar, portanto, tanto as velhas formas de política de organização de classe imperialistas que o Lenin já apresenta, como da aristocracia operária, mas quanto permitir a construção e expansão de formas novas de contenção das lutas e de organização, ou melhor dizendo, de conversão das lutas populares em lutas meramente corporativas, que é o que eu chamo da filantropização da política sobre o imperialismo. Melhor até do que filantropização seria a fasfilização. Fasfil é a sigla que o IBGE usou para quantificar essas entidades filantrópicas, que são fundações e associações sem fins lucrativos. Então, da Fasfil, são 275 mil Fasfil hoje no país, atuando em todas as áreas, da contratação de mão de obra para todas as áreas, e, portanto, reparem, contratação de mão de obra, são dois dividindo a mais-valia de um pobre desgraçado, né? O que contrata e o que extorque. Então, você tem os dois aí, né? Desde a contratação de mão de obra, hospital, escola, universidade, entidades culturais em favelas, associações de todos os tipos. Esse terreno é um lugar só do capital? Não. É terreno de luta. É terreno de luta. O capital está investindo hoje fortemente nisso. Através da filantropia, dar recursos para converter essas lutas em semi-assalariados da filantropia. Só ocorre porque tem luta social. Não tendo luta social, não tem nenhuma razão para entrar nesses... Nenhuma razão não tem, porque tem também um projeto de disciplina de trabalho. Bom, gente, eu já cheguei no tempo, eu ia trazer algumas coisas mais do caso brasileiro, mas acho que a gente já tem elemento mais do que suficiente para bater papo, né? Eu já estou aqui toda suada de tanto falar, e eu acho que a gente tem, para encerrar, o que eu gostaria de dizer é o seguinte: nós ficamos estudando não simplesmente para dizer está tudo lindo, certo? Nós somos lindos, nossa luta é linda e nosso caminho é maravilhoso. O objetivo da gente ficar estudando é enxergar onde está o fulcro da exploração. Ali não é muito bonito, mas se a gente consegue enxergar o fulcro da exploração, a gente consegue produzir vontade mais consistente para lutar contra ele. E é isso, hoje, que eu acho que a gente precisa. A gente precisa conhecer como isso está operando para produzir coletivamente vontade capaz de ir adiante das limitações nas quais estamos colocados. Como vocês veem, a gente chegou pela crise e chegou na democracia pela porta dos fundos. Acho que vale... Eu prefiro chegar pela porta dos fundos do que pela porta da frente. Mas eu acho que aí, no debate, a gente podia avançar mais. Obrigada. Bom, a ideia é a gente abrir blocos de inscrição, depois retornar para a professora Virgínia. Eu vou anotar aqui, mas eu não sei se puder dizer o nome também. Deixa eu mostrar o que ela trouxe aqui, enquanto está todo mundo pensando.
jornal de domingo, 24 de setembro. Clinton, um mago da filantropia. Porque a gente passa por essas coisas, se a gente não tiver lá com o nó do problema para enxergar, a gente não vê, né? O que diz aqui? Bill Gates tem mais dinheiro, George Bush tem mais poder, mas só Bill Clinton é popstar. Esse é demais. Realmente, agora nós estamos também uma aula, tá vendo como é que a mídia educa, tá certo? Isso aqui é uma bela educação. Esse popstar está ótimo. Em torno dele, ele reuniu uma multidão de pessoas bilionárias, talentosas, como se precisasse de talento aquele cara, poderosas, para anunciar ações contra a pobreza e as mudanças climáticas, a AIDS e outras doenças relacionadas à miséria. Só as doenças relacionadas à miséria. A miséria mesmo não lhe interessa. Tá certo? Em 3 dias, a Clinton Global, não sei como é que fala isso, Iniciativa Global do Clinton, arrecadou 7,5 bilhões para 215 projetos ao redor do mundo, acumulando em apenas 2 anos de vida 10 bilhões para investir em 515 programas. Esses programas devem ter subprogramas, e subprogramas têm subprojetos, subprojetos têm subprojetos, subprojetos, e num desses, quem sabe, a gente consegue uma bolsinha para cuidar. O que ela mandou para eu apresentar foi um pequeno detalhe aqui que eu não vi. Um dos nossos ex-presidentes, que nunca fez nenhuma falcatrua, nem nenhuma corrupção, sempre teve uma trajetória limpíssima, disse assim: é muito mais divertido estar aqui do que na abertura da Assembleia da ONU. A diversidade é maior, disse o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. Ele não é nem visionário, nem talentoso. O que é isso? Professor Robert, por favor. Professora Virgínia, eu teria gostado se a senhora tivesse deixado o pobrezinho do Gramsci lá descansar e não chamar ele, né? Porque o pobrezinho, na época, ele já não conseguia, ao meu ver, analisar o que estava acontecendo ao redor dele, porque o Mussolini, que era colega dele de partido, foi da esquerda para a direita e fez o que fez, né? E assim por diante. De Lenin também já conhecemos alguma coisa. Então, porque eu acho que teria gostado mais se a senhora tivesse analisado mais como fez nos últimos 5 minutos a respeito do Brasil mesmo, porque aqui acho que nós não temos muito a ver com esses conceitos clássicos de luta de classe e coisas assim, quando a gente está lidando com um presidente que sofre de mau caráter, que não sabe o que é a direita e o que é a esquerda e outras coisas. Eu acho que a gente tem que sair mais dessas coisas práticas para realmente explicar o que está acontecendo hoje em dia. Virgínia, muito bom te ouvir, né? Sempre tão habilidosa para colocar os temas, né? Acho que realmente foi um ganho, né, para essa tarde. Mas nós estamos às vésperas das eleições, né? E estamos num ambiente, né, o ambiente da universidade, que está sofrendo amplamente os resultados, né, dessas medidas governamentais implementadas, né, de maneira cada vez mais intensa. E eu uso a expressão medidas governamentais justamente para distinguir de políticas e políticas públicas em particular, né? Para mim são medidas fragmentadas, imediatistas, né? E que têm uma base que não é autônoma, né? Vem de outros espaços. Bom, na universidade, né, nós estamos vivendo amplamente a reforma universitária, ainda que ela possa ser votada no Congresso, mas ela já está em curso, né? E há situações que nos atingem diretamente. A educação à distância é uma tragédia
e talvez, né, os companheiros, os colegas, os estudantes não estejam se dando conta da gravidade dessas medidas governamentais. O que nós realizamos hoje aqui, nos encontrarmos, debatermos, termos projeto, é uma situação extraordinária e será muito mais extraordinária implementada a Universidade Aberta do Brasil. Um outro elemento, né, também que nos atinge barbaramente, né, que pode nos levar a derrotas ainda maiores, é o ambiente de privatização, as fundações, né? E aí eu gostaria que você explorasse um pouco, você já apontou para isso, quais são as perspectivas que nós temos nesses ambientes de formação acadêmica, formação política, os nossos currículos têm uma dimensão política, né, muito clara, quais são as perspectivas de luta, quais são os processos de instrumentalização para enfrentar essa geração, né? Eu ontem estava relatando que desde 71 eu trabalho, e com carteira assinada, desde 70 eu trabalho, né? Mas desde 71 eu trabalho com carteira assinada e eu nunca passei um ano sem férias e sem 13º. Nunca tive num ano. A condição de vida dos meus filhos, dessa juventude, meus alunos, é muito distinta. Eu gostaria que você explorasse um pouco isso, né? Quando fala em crise de democracia. Bom, também queria agradecer a sua exposição, queria agradecer mais uma vez você ter atendido o nosso pedido de forma solidária e militante, como sempre. E queria aproveitar para essa conversa que você trouxe para a gente pensar sobre a questão da crise da democracia no Brasil, aproveitar inclusive que nós estamos com um número grande de alunos aqui, para que nós pudéssemos conversar um pouco mais sobre essa ideia que você mencionou ao final da sua palestra, que diz respeito ao fato de que você fez um caminho para discutir democracia pela porta dos fundos. Né? O que significa fazer o debate sobre essa questão pela porta dos fundos? O que significa fazer debate pela porta da frente? Acho que era interessante deixar mais claro isso. Robert, né? Lamento, mas eu não vou deixar o pobrezinho do Gramsci descansar. Ao contrário, ele tem trabalhado, que é uma beleza. Eu acho que exatamente porque os grandes escritos do Gramsci são os escritos da cadeia, ele brincando frontalmente com Mussolini. Que existam companheiros que passem para o outro lado, rigor, e agora eu vou entrar no caso brasileiro. Eu vou só fazer a ponte do Mussolini para cair direto no caso da democracia brasileira. Que existam companheiros que passam para o outro lado é mais do que compreensível. Não é nem aceitável nem justificável. Compreensível por quê? Em processos de luta de classe, no qual os setores dominantes têm recursos, é muito mais fácil e muito mais interessante trazer para perto de si aquele rebelde renitente, não é isso? Procurando afastá-lo de sua própria origem, de suas questões, e procurando, inclusive, tornar isso como se fosse normal. É assim, não, a juventude é rebelde, a juventude tem um princípio de justiça, mas depois avacalha quando fica velha e perde o princípio de justiça e fica igual a todo mundo. É, assim, é mais ou menos esse ditado popular, não é? É assim, quando você é jovem, você é rebelde, tem princípios de justiça, tem ou é incendiário, mas tem uma coisa assim, desse princípio de justiça está muito aceso, que depois passaria para... Bom, evidentemente, eu acho que se a gente tem trânsfugas, né, se mudaram de lado Mussolini e Lula, não mudaram de lado da mesma forma. E, pelo menos por enquanto, o desenho é bastante diferente e eu ainda acho que a gente está diante de um enorme desafio compreender isso que está acontecendo. O jornal Valor Econômico de hoje, Valor de hoje, eu entrei no site, devia ser umas 2 horas da manhã, das 2 matérias, e isso era assunto da mesa de amanhã, hein? Bom, amanhã eu vou repetir o exemplo. O Valor Econômico traz 2 matérias sobre o racismo nas pesquisas eleitorais brasileiras. Uma matéria, a outra, a desqualificação dos pobres, essas elites insensíveis, no caso brasileiro, com relação à votação de Lula.
Sabem quem é o jornal Valor Econômico? É a associação entre a família Roberto Marinho e a família Frias. Leia-se. Globo e Folha de São Paulo. Agora leiam a Folha e leiam o Globo. Ambos fazem exatamente o que a Valor está dizendo que não se deve fazer. Como entender? Isto é, para nós eles falam uma coisa, para eles falam outra. Então nós temos uma situação que é uma situação muito peculiar em que se está fazendo, a gente está vivendo uma situação muito complicada de conversão de um processo histórico. Não é simplesmente conversão de liderança. Mas essa conversão de um processo histórico tem luta, não vai de graça, não vai fácil. É certamente mais fácil para alterar, eu vou dar os dois lados da moeda, tá? Para alterar a direção das lutas populares, tentar comprar essas lutas populares, filantropizar essas lutas populares. Então, isso é de fato mais fácil. Então, fazer o quê? Onde tem favela com problema, cá manda uma antena do... como é que é o nome aqui? Do Iniciativa Global Clinton, com $10 mil para dar de conta-gotas para alguns grupos que vão atender 10 pessoas, 15 pessoas que sejam, vão funcionar como exemplo, vão trabalhar sem contrato, vão dar um exemplo de como se é um trabalhador no mundo contemporâneo e globalizado, não ter contrato, não ter férias, ter 13º, vão fazer filantropia como emprego. É emprego. Você vai ter. Isso é uma maneira de alterar por dentro luta, converter luta popular em forma de subalternização. Eu venho chamando isso de uma maneira de apassivar, tornar passiva luta popular. Evidentemente que isso acontece também com a área sindical. Para isso, é preciso que tenha mega rico. Não é possível que isso seja feito sem essa brincadeira aqui. Tem de ter esses bilionários pedantes e talentosos em extorquir mais-valia alhures para depois fazer esmola. E dizer que não tem mais valia, que não tem mais trabalho, que ninguém serve para nada. O caso do PT, é uma conversão bastante complicada. O caso Lula e o caso do PT. O processo histórico do PT é um dos processos históricos de luta mais interessantes da vida social brasileira. Se constitui como um fenômeno, tem problemas, teve mil marcas de nascença, como todo mundo que nasce tem 1000 marcas de nascença, certas e erradas, boas, ruins, etc. Mas se constituiu como um dos raros fenômenos de organização de classe no Brasil, de base popular, com uma forte base sindical, mas não só. Ainda que a direção do PT tenha mudado a sua direção na década de 90, isso não significa que o conjunto do PT controle o conjunto do movimento que ele próprio suscita. De novo, estou fazendo a palestra de amanhã. Pronto, não tem mais o que falar amanhã. Que ele próprio suscita. Essas são a tentativa de converter, torna aquele Lula, a tentativa de converter isso para o processo da dominação contemporânea, torna o Lula uma figura que reúne as duas pontas absolutamente contraditórias do processo histórico brasileiro. Um processo de luta, de um lado, e, de outro lado, o processo mais agressivo de destruição dessas lutas. Na mesma figura. Esse é um problema que a gente vai ter de lidar. Daí que algumas questões que estejam abertas no nosso campo político não é uma questão de caráter, porque caráter ali naquele terreno ali ninguém tem. É uma questão de base de classe mesmo, e de onde que está o nó da luta. E ela está ficando cada vez, conforme vai se aproximando da eleição, ela vai ficando mais embolada, né? A coisa vai ficando mais embolada. Acho bom ver o Valor já está fazendo o caminho de, olha só,
A gente já fez qual é o tamanho da rédea, quem diz é a Globo e a Folha de São Paulo. Até onde vai a rédea que vai poder ser usado no próximo mandato, já está definido pelo jornal Globo e pelo jornal Folha de São Paulo. Na Valor já está dito, atenção, a gente sabe que essas elites são cretinas mesmo, pode ficar tranquilo, a gente vai continuar dando algum. Mas para isso ele precisa ser credível, essa é uma outra história. Gelta. Eleições. O problema que a gente tem da contraposição entre medidas governamentais e políticas públicas, eu não sei se eu conseguiria separar tão nitidamente esses dois aspectos, porque as políticas públicas hoje vêm sendo feitas via medidas governamentais. Elas não vêm sendo feitas, eu acho que esse é outro problema, elas não vêm sendo feitas como políticas permanentes, né? Elas são políticas instáveis, elas são políticas momentâneas. Acho que aí também tem um terreno bem complicado, pensando historicamente, porque essa questão das bolsas, que é terrível, né? Todo mundo sabe que a lógica das bolsas é terrível. E todo mundo agora está preocupado com o quê? Vocês já viram as campanhas eleitorais? Qual é a preocupação de quase todos os partidos? Qual é a porta de saída da Bolsa? Eles entraram, agora vai sair como? Não tem como cortar mais essas bolsas. Cortar essas bolsas hoje é criar uma situação de revolta popular. Vocês já imaginaram? E cortar 1% das bolsas é 100 mil. Vai que 1% agora já é escala, isso é um programa de massa. Por isso, isto é uma política pública de outro tipo, que a gente vai ter de conseguir construir uma luta na altura, né, ou na baixura desse tipo de política que se coloca como instável, de política pública que se apresenta imediatamente como estável de maneira quase que equivalente ao contrato de trabalho, onde tudo se torna instável. Do ponto de vista da educação à distância, eu acho que o alerta que a Gelta está colocando é um alerta terrível. Eu tive recentemente com um mestrando aqui da UF, que mora no interior de Sergipe. E ele estava contando um desses cursos de educação à distância no interior de Sergipe. Papel do professor, dito explicitamente pela coordenadora do curso, não pode dar aula. Só pode repetir o livro, porque quando o professor dá aula, o aluno pensa, não repete o livro e depois não é aprovado. É para repetir o livro. Porque a prova não pode... Vocês estão... Mas não é força de expressão, não. Vá ver o material. A questão não está na técnica da distância. A questão está na lógica de extração de sobretrabalho, que é hoje a dinâmica do ensino à distância. O ensino à distância hoje, em larga escala de extração, é trabalho mal subremunerado. Não tem contrato, não tem férias, não tem 13º, não tem aposentadoria, não tem nada e não tem, na verdade, nem mesmo o ensino. O papel é ser capataz do uso do curso. Portanto, a gente está reduzindo agora professores a isso. Essa é uma questão que eu acho gravíssima e vai ser, já está sendo, né, implementada em larga escala, porque não vai ser só medida governamental, é uma medida empresarial. E como o governo, como no Estado ampliado, um dos eixos da ampliação é a ampliação empresarial, e como o empresariado está lá dentro, com as suas entidades associativas, ao mesmo tempo que as entidades de base popular foram sendo aquelas que conseguiram, que se aproximaram de âmbitos de políticas públicas, foram sendo convertidas em braços empresariais, nós estamos mal parados. Então a gente vai ter de lutar contra todos eles. Eu não sou pessimista, não. Porque quando eu olho esses caras fazendo esse esforço todo para convencer a gente, é porque a gente deve estar dando trabalho. Então talvez que a gente não esteja enxergando muito bem onde que está a nossa força. Mas
Senão eles não estavam tomando esse cuidado todo, comprando cachorro, alimentando cachorro, botando blindex, convertendo automóvel, aquele automóvel todo blindado, helicóptero blindado, filha blindado, mulher blindada, tudo blindado, banqueiro blindado, Banco Central blindado, blindagem generalizada. Então, tem que estar se protegendo de alguma coisa. Não tivesse nenhum risco, não precisava nem de grade. É sinal de que, de alguma maneira, a questão está posta socialmente. Eu ainda acho que um dos elementos fundamentais hoje é a gente ter luta e formação. Formação e luta. O processo de deseducação e formação feito em larga escala é apavorante. É internacional. Não é só nacional, é apavorante. Tem um historiador italiano, Luciano Canfora, que diz que é um projeto internacional de emburrecimento de classe. Eu acho até que ele tem razão, é mesmo. Porque é um processo de emburrecimento, não é mais por escassez, mas por excesso. Então você, de tanta coisa, não consegue mais digerir, não consegue mais enxergar, cansa e para de pensar. Então, um processo de emburrecimento por excesso. Eu acho que nós temos hoje vários lugares de luta. Os sindicatos permanecem sendo lugares de luta e permanecem tendo muita luta nos sindicatos. Atenção, esses não terminaram. A gente muitas vezes fala de sindicatos como se eles tivessem acabado. Eles não acabaram. Os sindicatos eles vão precisar mexer sua forma de atuar? Vão, com certeza. E já estão fazendo. Vai ter enfrentamento duro dentro do mundo sindical também, porque uma parte vai estar aparentemente satisfeita. Vai ter de ser empurrada pelos outros, ou vai ter de ser, vai ter de abrir a briga mesmo aí. Acho que hoje não dá mais para separar luta e formação. Organização, atuação e formação. Não estou querendo aquele conhecimento científico absoluto do processo revolucionário, porque eu acho que isso não existe, mas enxergarmos o fulcro no qual o estudante tem, onde a gente pode pesquisar, exercendo efetivamente nossa capacidade, e ir formando. Nós temos hoje os convênios, por exemplo, aqui na própria UF com o MST, com trabalhos que tem vários professores, com trabalhos interessantíssimos, procurando congregar movimentos sociais. Todos estamos enfrentando dificuldade. E agora vamos chegar, no caso brasileiro, a democracia pela porta dos fundos, a democracia pela porta da frente. Questão da Sônia. A democracia pela porta da frente é o que vocês têm nos jornais. A última pesquisa eleitoral deu tantos por cento para fulano, tantos por cento para cicrano, não sei mais quantos por cento para Beltrano. Até nisso eles estão se danando, né? Porque decidiram... o mapa eleitoral não corresponde ao que a mídia pensa que desenha. Então está sendo assim, está sendo uma das cenas mais divertidas, exatamente essa situação de que a mídia aposta tudo numa certa estratégia política para dar um certo resultado e dá o contrário do que ela pensa. Então ela xinga todo mundo menos ela mesma. Ela xinga a população brasileira, que é uma imbecil. Xinga o Lula e o PT, porque é tudo um bando de corrupto, como se nela, na imprensa, vigorasse, tivesse em vigência a mais perfeita e profunda limpeza ética e moral. Quem é que acredita em Roberto Marinho, gente, como um homem limpo e honesto? No Rio de Janeiro não tem ninguém. Já deviam saber que desde 82, na primeira eleição do Brizola, depois 86, a segunda eleição do Brizola, nos dois casos foi um escândalo com a Globo. No primeiro, a Globo foi lá, forjou os resultados eleitorais, e no segundo, o Brizola foi espertíssimo. Eu não votei no Brizola, não sou brizolista, mas eu tenho de admitir que foi uma estratégia brilhante. A Globo não fez nada da segunda vez, não fez nada. Fez muito menos, não fez não montou a fraude institucionalizada. Mas o Brizola, ele sacou com quem que ele tinha de brigar. Ele fez uma campanha toda só metendo o malho na Globo. O Brizola se elegeu porque teve coragem de meter o malho na Globo. O Brizola abria a boca, era para falar que a Globo mente, que a Globo é uma vergonha, que o Roberto Marinho, não sei mais o quê.
Foi interessantíssimo. A população sabe disso. Não está... Então, pela porta dos fundos, entrar na democracia é entrar no lugar da extração do sobretrabalho. Infelizmente, essa extração do sobretrabalho hoje se generaliza nas piores condições possíveis. Isto é de uma urgência, se generaliza porque ela não se dá só dentro da fábrica, onde o contrato está arrumadinho, ou dentro da fábrica subcontratado, onde o contrato está mais ou menos, ou na terceira ou quarta subcontratada, onde só tem um cheiro de contrato. Ela se dá também em lugares onde o contrato simplesmente não existe. Como nessas faz-fio, que além de filantropia ainda retiram valores. Mas a gente precisa ver como. Nessas fundações e associações sem fins lucrativos que o IBGE definiu. A porta da frente da democracia é a porta dos poderosos, é a porta que considera a democracia igual representação. Então, representação em processo eleitoral é igual a democracia. A porta dos fundos da democracia é aquela que denuncia as estratégias de representação como substituição da luta popular e, portanto, da democracia. Essa é uma questão que é uma questão, não quer dizer que o voto seja antidemocrático. Eu quero deixar isso bem claro, não sei se eu vou conseguir, porque às vezes até na cabeça da gente fica meio confuso. Mas é que o voto é um ponto de um momento que pode ser convertido em mercado eleitoral. Nós estamos vivendo hoje, eu considero, o processo eleitoral mais deseducativo que eu já vivi em toda a minha vida. De todos os pontos de vista. Nós já sabíamos disso no início do ano. Não era uma novidade que isso fosse acontecer. Aquela figura contraditória que eu apontei antes, né, de que o Lula ainda, ele pode até não querer mais, ele pode sacudir assim, sai, deixa de operário, odeio o operário, sai. Ele pode sacudir à vontade, que ele não tem como se desvencilhar do processo histórico no qual ele se constitui como uma expressão política de setores populares. Ao mesmo tempo, ele não tem mais como se desvencilhar do outro lado, que é o lado agora dele, presidente de todos os brasileiros, sem classe, homem da filantropia internacional, da política do imperialismo brasileiro na América Latina. É o Brasil de todos para dentro, tá certo? Sei lá se é o Brasil de todos. Você está me dando cola aí, eu estou pegando aqui. E para fora é a melhor inserção do capital brasileiro no conjunto latino-americano nas condições da brecha da luta intercapitalista que está colocada hoje. Não tem melhor. A Bolívia foi lá e pegou os poços de petróleo. Que horror! Escândalo nacional no Globo, escândalo nacional na Folha de São Paulo. Na Valor Econômico, discussão sobre como vamos vender os serviços, porque a Bolívia vai precisar daqueles serviços. O ponto central da extração não está na bomba, nem naquele equipamento, está em outro lugar. Então, se a gente sair do terreno no qual ele sugere que a gente leia a porta da frente e for para a porta de trás, talvez a gente enxergue coisas que a porta da frente nem pretende mostrar, não é? Eu acho que, portanto, essa é uma das... São questões, a democracia, eu não sei se eu deixei bem claro o que eu estava querendo dizer, conquista do voto popular é popular. Não houve nenhuma burguesia, nem brasileira, nem nacional, nem internacional, nem inglesa, nem francesa, nem qualquer que seja, muito menos norte-americana, que tenha um dia dito: vamos conceder o voto para a maioria, eles são que produzem o país. Nunca houve. Esse troço vai arrancar da sangue e fogo. Cada conquista nossa vai representar um outro patamar de luta. E não chegamos, enfim, no final dos tempos, na paz celestial. Não tem paz celestial. Aliás, é uma informação para vocês, tá? Não tem. Socialmente não tem paz celestial. Não tem. Tem a praça, paz celestial. Não, socialmente não tem paz celestial. Se as formas das crenças
não me afeta. Socialmente não tem. Cada nova luta abre novos terrenos de atividade social e de luta social. E, portanto, de luta contra o capital. Isso mesmo pode, se a gente imaginar, um processo revolucionário é isso. O processo revolucionário não é nada diferente disso aí, a rigor. Né? Pela porta, a gente entra no voto, pela porta, 2 fundos. E todo o processo de mercantilização do voto é converter as estratégias de luta popular em decoração da porta da frente. Retirar o seu papel corrosivo, subversivo, e transformá-lo em decoração da porta da frente. De preferência, assim, um papelzinho bem coloridinho, umas coisas assim, bem bonitinhas. Bom, isso significa conversão de luta popular em subalternização. Isso significa que eu vou jogar fora a minha conquista? Nunca. Aquela ali eu briguei para ter. E continuo brigando. Porém, tenho absoluta certeza de que, se ficar nesse terreno, no terreno em que está, da forma como está, a sua expressão é bastante secundária, mas não é desprezível. Não é desprezível ainda no caso brasileiro, não é. A expressão eleitoral no caso brasileiro ela é deseducativa, porque fala, de um lado, de uma trajetória popular para uma política do capital, que eu chamo braço esquerdo do capital. Né? Porque o capital tem o braço esquerdo e o braço direito. O braço direito é mais forte, mais poderoso e mais musculoso, bate com mais força. O braço esquerdo também bate, é irmão do braço direito. Mas, em geral, antes de bater, compra. Tá certo? Não é que não bata, bate. Mas antes de bater, dá uns trocadinhos, ao braço da filantropia, né? Aí depois de noite em casa eles dormem juntos, abraçadinhos. Eu acho que eu esclareci. Também queria agradecer a Virgínia e manifestar minha alegria de ver esse auditório cheio aqui, porque a gente está atravessando um longo ciclo de crise aí, e que não vai se encerrar com as eleições, e isso demonstra a preocupação de todos nós aqui em discutir essa questão. A Virgínia falou sobre a questão da relação do Brasil com o imperialismo, fez alusão à questão da organização das classes no poder aqui. E uma coisa que eu estava até conversando ainda com o Edmundo e o Sérgio, é que eu estou dando esse período um curso para uma turma de formandos de Ciências Sociais. O curso de Ciências Sociais aqui da Universidade Federal Fluminense. E uma das solicitações feitas pelos alunos desse curso foi que eu explicasse para eles o que era o neoliberalismo, porque nessa turma que tem alunos entre o 5º e o 9º período, nenhum deles tinha assistido nenhuma disciplina onde isso tivesse sido tratado. E é um curso de Ciências Sociais. Então nós estamos colocando, né, para a sociedade alunos formados pela Universidade Federal Fluminense em Ciências Sociais que desconhecem o conceito de neoliberalismo. Para não ser totalmente radical aqui, uma aluna se manifestou, que não é aluna do curso, é ouvinte, ela faz pós-graduação, e ela disse que ouviu sim um professor falar que o conceito de neoliberalismo era uma criação, né, de uma falsa esquerda, etc, enfim. Era para dizer que não existe, né, o neoliberalismo. Então foram essas. E aí eu gostaria que você fizesse, e eu sei que você é capaz de fazer isso com muito brilhantismo, uma relação entre a forma como se organiza, né, a classe no poder e como é que ela constrói esse estofo teórico que dá substância ao seu discurso dentro dos espaços de construção de opinião, né, de formação, como é o espaço da universidade. É isso. Obrigada. Boa tarde. Meu nome é Luciano, eu fiz pedagogia aqui nessa universidade, estou diretor do Sindicato de Professores de Maricá e também do núcleo do CEP, em Niterói. Lá em Maricá, eu queria trazer a experiência nossa lá de Maricá, a gente tem tentado articular, combinar a pauta específica dos trabalhadores em educação com as demandas, as necessidades mais agudas da cidade. Não sei se
você conhece a cidade, mas é uma cidade em que, do ponto de vista de estrutura, é muito precária. Então, a nossa perspectiva lá está articulando um grande movimento popular que discuta a cidade. E, claro, junto à educação. É um esforço na perspectiva de superar, ou tentar superar, a fragmentação que o movimento popular tem, né? Cada um cuidando do seu território, né? Associações de moradores, cuidando da questão da ocupação do solo, meio ambiente, ou das questões, os trabalhadores da educação, discutindo a educação, e aí por diante. A tentativa é articular todas essas lutas e articular um fórum municipal que discuta a cidade como um todo. São duas questões em relação a essa tentativa. Primeira questão. Eu, particularmente, ainda vejo essa tentativa como uma tentativa que não dá conta de resgatar dessa fragmentação, de nos resgatar dessa fragmentação. Aí, uma primeira pergunta. Seria o debate inaugurar, ou instalar, ou recuperar um debate de um outro projeto civilizatório, uma tentativa? Seria resgatar, ou instalar, ou recuperar o debate de um outro projeto civilizatório para tentar dar liga a isso tudo? Primeira pergunta. A segunda, aí incomodando todos que estavam dormindo, entre aspas, né? Gramsci, Marx, Lenin, todo mundo acordar de novo. O socialismo seria a liga desse projeto civilizatório? Vilma, eu queria te agradecer a questão, que é impressionante, né? Realmente é apavorante. Olha, nós vivemos 10 anos, pelo menos, de caça às bruxas. Caça às bruxas na universidade. Uma caça às bruxas que foi chamada de pensamento único. Qualquer pensamento único é uma caça às bruxas. E, portanto, o negócio de Marx é arcaico, dinossáurico, tá velho. Eu dizer, eu também estou ótima. Também estou cheio de cabelo branco e estou ótimo. Velha não estou não, mas estou cheio de cabelo branco e estou ótimo. É só charme, né? É só charme, eu pinto. Que é para pinto de branco. Então, isso resultou numa... Eu acho que essa discussão sobre a universidade é mais longa, viu, Vilma? Mas isso resultou numa percepção de que fazer ciência na universidade é fazer uma ciência que não incomoda. Não dói, não fede, nem cheira. Ela é uma ciência da obediência. Se a gente for devagar, a gente vai ver que isso resulta também de uma série de lógicas ou de uma série de dinâmicas que foram sendo implementadas dentro do serviço público para fomentar isso. A primeira delas, você deixa os funcionários, é muito inteligente, vamos lá. Se você pegar os funcionários e deixar 8 anos sem reajuste, certo? O que vai acontecer com eles? Eles vão ficar precisando de dinheiro, né? Bom, precisando de dinheiro, você vai lá e diz assim, dá aula sábado aqui, ó. Usa essa sala aqui, eu sou bonzinho mesmo com você. Usa essa sala aqui, da universidade, dá aula. Essa aula aqui você dá e cobra. Assim, você continua dando sua aula normal, não atrapalha seu horário de trabalho, você faz um extra. Esse povo está tão precisado de aula. Né? E aí você vai lá, você está precisando de dinheiro, você não está... Eu tomo muito cuidado com essa discussão, porque o trabalhador que vende a força de trabalho também se corrompe, de certa forma. Né? Você vai lá e faz isso. Fazer isso, num determinado momento, até aí ele está vendendo a sua força de trabalho. Está tentando fazer o quê? Mas está vendendo a força de trabalho através de um processo corrompido, falsamente limpo. Eles são os intelectuais dóceis, não chegam nem sequer a ser os intelectuais orgânicos da nova burguesia, só alguns. Só alguns conseguirão chegar lá, vão ter de... Porque até para ser intelectual orgânico da burguesia, precisa ter uma dose de coragem para peitar um pouquinho a burguesia. Um pouquinho. Porque ela precisa disso. Por exemplo, ela tem dinheiro para comprar isso. E é isso que preferencialmente
realmente ela compra? Ela compra a cabeça corrosiva, ela não compra a cabeça dócil, essa já está comprada, não precisa. Então, os nossos intelectuais orgânicos da burguesia são os intelectuais organiquinhos da burguesiazinha, mas fazem um estrago desgraçado. Luciano, articular lutas no fórum da cidade, eu não vou entrar aqui, acho que a gente vai ter esse debate melhor amanhã. Né? Amanhã vai estar inclusive o Carlos Weiner, que é lá do Ipu. Essa pergunta é para ele, mais do que para mim. Eu, pessoalmente, acho, resgatando o projeto civilizatório, ele nunca desapareceu. Um horizonte socialista e uma sociedade radicalmente anticapitalista é condição para construir qualquer articulação de lutas que tenha um horizonte mais consistente. Porque é um horizonte da própria subjetividade, senão o que a gente vai fazer é inventar um veneno mais bonito, depois outro mais bonito ainda, e outro ainda mais bonito, e outro, e outro, e outro. E o risco disso é que as nossas lutas, em vez de serem lutas organizadas de classe, se tornam lutas de suporte do projeto de bota o muro assim ou bota o muro assim. E esse é um problema sério. E essa é uma tendência importante na atualidade, que é a porta da frente da estratégia democrática, que é dizer o seguinte, não, nós temos aqui 0,2% do orçamento, nesse aqui a gente vai organizar, desde que você não altere as relações de dominação, você pode fazer o que você quiser. Ajardinar, desajardinar, faz piscina, desfaz piscina, faz flauta, baile, vai conseguir ajardinar a favela? Vai difícil, né? O caso de Maricá é o caso, claro, Maricá é uma cidade balneário, né? Então Maricá muda de tamanho de população, é uma cidade elástica. Nas férias, acho que tem 10 vezes mais população do que no resto do ano. Então, todos os anos, 4 ou 5 meses por ano, Maricá explode. Né? Depois encolhe, depois explode, depois encolhe. Então, é uma situação peculiar. Mas, sem um horizonte socialista, e, sobretudo, sem que a gente perceba o núcleo que articula a dominação de classes, que é a extração do sobretrabalho, eu acho que nenhuma das nossas lutas avança muito. Lógico, a gente consegue algumas coisas. Consegue uma melhorinha aqui, uma melhorinha acolá, porque, inclusive, é insuportável. Né? Mas a tendência é se tornar um fórum de Maricá e não ser mais um fórum por uma outra forma de existir nacional, e sim Maricá cidade modelo, cidade padrão. Percebe? Eu acho que o nosso desafio é ir além esse formato, é um formato corporativo. Nós, habitantes de Maricá, nós, habitantes da Maré, nós, habitantes do Alto Leblon. O Alto Leblon é aquele lugar, para quem não conhece, aquele lugar onde não entra o caveirão. O caveirão entra em muitos lugares, menos no Alto Leblon, porque no Alto Leblon não tem ladrão, não tem maconheiro, não tem tráfico de droga, não tem nada disso no Alto Leblon, só mora gente muito selecionada e, portanto, ali não entra caveirão. Então, eu acho que, percebe? Eu acho que a questão está no fim da exploração. Esse é o nosso eixo. Perdeu esse eixo, a gente não acha nem a classe e nem as lutas locais ganham uma dimensão mais universal. Elas correm o risco de ficarem encapsuladas no local. Mas acho que você está pensando a mesma coisa que eu, né? Com as questões que você trouxe, né? Está vendo o mesmo limite lá. A gente vai ter de repensar a composição das lutas de classes hoje no conjunto da cidade. Então, eu acho que, gente, ó, dado o adiantado da hora do cansaço, eu agradeço muitíssimo a vocês todos essa oportunidade desse bate-papo. Peço desculpas a vocês pelo improviso, pelo certo ar de improviso, mais ar de aula, né, do que de conferência. Mas queria parabenizar a Andes e a Adolfo pela iniciativa extraordinária e dizer que eu não tenho o estatuto do professor que viria antes. Mas a gente aqui está na briga, quer? E essa é a nossa briga e a gente briga feliz. Obrigada.